Oi, gente, boa noite para todo mundo. Sei que eu falei que a live ia ser no perfil da MR, mas o Instagram acabou fazendo algumas alterações recentes aí e a gente travou o perfil da MR. Então eu vou começar a live por aqui, vou chamar a Valesca, que é a nossa super convidada. É bom que assim vocês acompanham, interajam mais, tá? Por favor, todo mundo aí. E aí depois a gente joga esse vídeo pro perfil da MR. Então hoje estamos com uma super live aqui, produtividade e felicidade no trabalho, que a gente não precisa mais escolher um, e eu vou chamar a nossa super convidada da noite. Olha ela aqui, vamos nós, vem, junte-se a nós aqui para um super bate-papo. Eba, agora deu certo, que bom. Agora deu, né? E você consegue me ver e me ouvir bem? Tô te vendo, tô te ouvindo, tudo direitinho. Ah, realmente o perfil da MR ali bloqueou total para mim. Eu não conseguia Ah, mais fazer nenhum acesso ali. que pena, mas o importante é a gente poder bater esse papo, depois a gente vê as questões técnicas. Mas obrigada pelo convite, Bru. Estou muito feliz Ai, para fico poder falar muito de um tema feliz. tão importante. Sim, muito obrigada por você ter aceito, pela sua pronta disponibilidade aí. Um prazer enorme estar com você aqui hoje. E aí, Obrigada. vamos lá então, vamos falar disso, porque realmente a gente está precisando, né? Um bate-papo super necessário. Eu só fiz uma chamadinha de você, Valesca, se apresenta um pouquinho, conta pro pessoal esse seu currículo, que eu fiquei assim impressionada. Gente, vocês não sabem, mas eu já fiz vários convites para Valesca fora aqui no off, depois falei assim, não. Falei, você vem para cá agora, você vem comigo aqui, porque de tão assim incrível que é o trabalho dela. Então se Ah, apresenta um pouquinho. Obrigada, Bru, pelos elogios. Bom, pessoal, eu sou a Valesca Petex, sou mentora de carreira e de comunicação. E por que que eu ando com essas duas áreas? Eu sou relações públicas de formação, então eu vim dessa área, fui caminhando naquela carreira linear que se espera para um RP e fui trabalhar na comunicação interna. E a comunicação interna é uma área que é muito comumente encontrada dentro dos RHs. E foi assim que eu comecei a andar pelo RH, fui para a área de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Então, tem gente que me conhece como Valesca do RH, tem gente que me conhece por CRP, e a verdade é que eu sou as duas coisas. Então, desde 2021 eu atuo como mentora, e quando a Bru me falou sobre a MR, nós vimos que tinha muita sinergia, porque eu adoro mesclar esses tópicos que envolvem comunicação, envolvem carreira. Então, estamos aí, estou bem animada para a conversa de hoje. Ah, eu também, gente. Sabe uma coisa que me chamou assim muita atenção no seu currículo? Você é expert da GUP. É isso? Uhum. É mentora de carreira com especialização na GUP. E a gente vê tanto meme, né? Exatamente. A gente vê muitas pessoas falando, né, de como é difícil, acho que de forma geral, quando a gente fala de recolocação, e aí acaba que a plataforma é associada a essa frustração de buscar um emprego, às vezes não tem feedback, então a gente fica bem frustrado. Quando era candidata, eu também me sentia assim, então eu entendo. E fiz parte da primeira turma dessa certificação, que a ideia é realmente ajudar para que pessoas como eu, dentro da minha área de atuação, nós possamos ter mais conhecimento para poder orientar com mais transparência também e, claro, ajudar para que as pessoas sejam selecionadas aí para a próxima vaga. Então, isso é ótimo. Eu fiz questão de falar isso aqui justamente por isso. Para quem fica compartilhando os memes aí que a GUP não funciona, a GUP funciona, é uma empresa séria. Uhum. E tá aqui para quem quiser depois chama a Valesca ali no off, que ela te ajuda aí, não é isso? A se colocar lá Isso dentro, mesmo. né? Hoje a gente vai Isso. falar de felicidade. Eu gosto muito de falar de felicidade, porque Uhum. ainda soa um tanto provocativo para Uhum. muita gente. Aqui, quando a gente está lidando com a gestão e a gente fala, olha, a gente vai co-criar com vocês um plano de felicidade, tem gestor ainda que, sabe, torce o nariz e fala assim, felicidade. As pessoas ainda acham, né, Valesca, que a felicidade é uma coisa assim, é uma utopia, né? É uma coisa Uhum. totalmente oposta e que ou você é produtivo ou você é feliz. Né? Isso é que as duas Exatamente. coisas não andam juntas, né? Eu queria saber assim de você, qual foi o momento da sua carreira, você que está aí, você que transita nesses dois mundos, que você parou e percebeu assim, que você falou assim, não, pera, não, não, a felicidade não precisa ser oposta à produtividade, sabe? Teve algum Uhum. estalo assim? Olha, eu não sei se seria um momento em específico, mas acho que eu posso dizer sobre uma fase da minha vida em que eu
entendi que eu precisava ser feliz no trabalho porque eu não estava sendo feliz no meu trabalho. E eu falo muito abertamente sobre isso no meu LinkedIn, no meu site, inclusive eu conto sobre essa experiência, em que eu estava num cargo que acho que quem nunca, né? Aquele cargo que paga seus boletos, você precisa, mas não combinava com o meu perfil. Então, eu sou uma pessoa muito comunicativa, gosto muito de interagir com pessoas, e eu estava numa posição em que essa habilidade não só não era aproveitada, como também ela atrapalharia, porque eu precisava de muita concentração, uma atividade muito individual. Eu trabalhava com revisão de textos, então a empresa é muito boa, mas o cargo em si não combinava. E quando nós estamos em um cargo que não combina com o nosso perfil, e a gente pode falar um pouco mais dessa história do perfil daqui a pouco, é como se eu tivesse que colocar uma máscara para ir trabalhar. Então, eu tenho que fingir que eu sou de um jeito que não é o meu natural. Seria de uma maneira parecida com uma pessoa que é muito reservada e que precisa o dia todo estar em muitas reuniões e muito contato com outras pessoas. Não quer dizer que a gente só vai fazer o que a gente gosta, mas acho que esse equilíbrio é importante em que, na maior parte do tempo, eu esteja fazendo, né, ali, desempenhando o meu cargo, eu possa ser eu mesma. E aí a gente começa a ver a diferença. E, Bru, hoje a minha vida é outra, porque depois de ter saído desse cargo, eu tive a oportunidade de trabalhar em outros que eu já me identificava, e hoje, como eu adoro o meu trabalho, eu realmente sinto que eu posso ser eu mesma, quem eu sou é exatamente o que o cargo está pedindo, no caso, então eu vejo que eu comecei a me atentar sobre felicidade no trabalho quando eu não me senti feliz no meu, e aí isso fez bastante diferença. Faz total sentido, né? E a gente ainda vem, nós principalmente, eu acho, os milênios, a gente ainda vem muito dessa coisa de que é aquela história, né? Aí você entrou na empresa, deixa seus problemas do lado de fora, vamos performar a qualquer custo aqui, né? Porque se eu desacelerar, eu vou perder espaço, eu vou parecer que eu sou fraco, vão me substituir. Então a gente ainda vem com esse monte de crença, né? E aí, de repente, a gente fala assim, eu sou infeliz aqui, mas tudo bem, é assim mesmo. Faz parte, né? A gente aqui na IBR, eu acho que a gente fez esse pitch muito legal, a nós e você, justamente por causa disso, porque a gente entendeu, a gente vem nesse movimento de que não precisa ser assim, né? Ser infeliz no trabalho não pode mais ser considerado uma coisa normal, né? E as empresas ainda ficarem ali exigindo, como você falou, a gente acaba vindo de um teatro corporativo. Né? Renata e Ivete, a gente sempre conversa assim, sobre esse tema. E o teatro corporativo, quem nunca? Né, gente? Quem nunca desempenhou um papel desse, uma maquiagem dessa, uma máscara dessa do teatro corporativo? Eu já, você também, eu posto todo mundo que está assistindo a gente aqui, né? E aí realmente chega uma hora que a gente adoece, né? Não é à toa que, infelizmente, o Brasil tem esses maiores índices, né? Acho que a gente só perde para o Japão em burnout, né? Por causa disso também, né, Valesca? Por causa de você estar ali todo dia tendo que desempenhar um papel que você não é, né? Então é aquela coisa antinatural, né? Agora, eu queria saber assim, a gente sabe que isso é um movimento relativamente recente e que a gente vem batendo muito nessa tecla e trabalhando muito para mudar as culturas dentro das empresas, mas você acha que ainda tem resistência por parte das empresas, da gestão? Você como comunicadora, né, como especialista em comunicação, com certeza pode falar melhor do que eu nisso, mas eu acho que a gente ainda sente, né, um pouco. O que você me diz? Eu entendo que o tema saúde mental, em geral, é um tema relativamente novo, se a gente for pensar, né, há quantos anos existe o mercado de trabalho, mas tem crescido esse espaço. Eu entendo que quando a gente consegue, como que a gente consegue até trazer mais visibilidade para esse tema para reduzir essa sensação de desconforto, até de falar sobre isso. Acho que temos ações individuais e ações como organização. Então, no aspecto individual, quando, vamos supor, eu sou funcionário de uma empresa, eu posso estar num cargo de liderança ou não, e eu busco nomear as minhas emoções, eu busco entender o que está acontecendo, eu busco terapia ou algum outro recurso que me ajude
a falar, eu começo a trabalhar o tema saúde mental comigo mesma, isso já facilita alguns aspectos, até para eu conseguir ouvir melhor. Quando eu imagino, eu tenho um cargo de liderança e um colaborador da minha equipe me relata que está enfrentando alguma situação. Como que eu amparo? Eu preciso ter repertório para poder apoiar outras pessoas também e para poder administrar minha própria inteligência emocional. Isso já ajuda a quebrar um pouco desses tabus. Então, como a gente tem uma busca maior por esse tema, as pessoas estão se abrindo mais, então isso aos poucos vai se tornando menos tabu dentro das empresas por conta dessas iniciativas individuais. Ao mesmo tempo, temos as iniciativas das organizações, das empresas, que é realmente, a gente pode falar de NR1, que é um tema que, especialmente esse ano, esteve mais em pauta, e ano que vem vai se intensificar. Então, imaginando, se eu já trago na minha bagagem esse tópico, aí a legislação me fala que eu tenho que olhar para esse tópico, então a gente não vai ter escolha, né, como empresas, nós não temos escolha se não olhar para isso. E quando a gente fala né, de saúde, de felicidade no trabalho, tem muitos aspectos que não são culpa da pessoa. Se eu tenho uma cultura organizacional que não me ajuda, isso não é uma questão apenas individual, mas passa também por esse olhar individual. E eu entendo que é bem importante, assim, destacar um equilíbrio entre a gente entender as questões individuais, as questões da empresa, as questões entre equipes, e um dos muitos fatores é essa questão da comunicação que nós comentamos. Não é o único, pessoal, eu sei que quem aqui gosta do tema sabe que é um problema muito mais complexo, mas aqui a gente está dando olhar por uma das faces. É isso mesmo, a comunicação. Eu vejo aqui, quando a gente chega para fazer um diagnóstico, uma primeira conversa, que às vezes a gestão ela tem uma ideia, um panorama completamente diferente do que acontece de fato nos setores e dentro de cada empresa, né? Então a gente sempre tem essa preocupação na MR de conversar com todo mundo. Né? É um entender realmente para poder atender, porque se a gente olhar só um dos lados, né, nunca vai bater com o outro, né? Sempre, é quase sempre oposto. Então a gente vê muito essa questão da comunicação, que ainda é falha, né? Eu acho que é uma via de mão dupla, mas ainda é falha. Tanto da liderança para os colaboradores, quanto vice-versa também. E aí eu acho que a gente vem muito nessa pegada de precisar redefinir não somente a nossa comunicação, mas também redefinir esse conceito de produtividade, né? Exatamente. Porque às vezes não é só jogar a pessoa ali 8 horas à frente do computador, à frente de uma parede branca, né? Querer que ela performe, né? Horrores assim, e a gente não fornece também um ambiente psicologicamente seguro, né? Quando esse colaborador chega, que nem você falou, né? Você não tem o repertório para atender, para entender esse colaborador, e aí você faz o quê? A gente refuta, né? Aquilo que a gente não entende, que a gente não quer lidar, então acabam se formando esses estigmas que, né? Aí a gente já conhece todo o resto da história, né? E fica aquele ciclo ali que a gente não consegue sair disso, né? Eu ia te perguntar assim, se você consegue falar pra gente, mais ou menos, duas habilidades, assim, que você considera essenciais, vamos falar assim, para o RH do futuro. Nossa, pergunta de $1 milhão, né? A pergunta do $1 milhão. Assim, uma habilidade ou duas que você considera assim que o líder, a gente sabe que o líder ele vai ter que ser mais generalista, né? Agora os líderes do futuro, mas o RH é muito específico ainda, né? Assim, eu tenho ido a muitos eventos de RH, então eu estou bebendo de várias fontes, não tenho todas as respostas, mas com base nesses vários lugares, pessoas, né, que eu tenho buscado entender para onde a gente está caminhando, a gente fala muito de inteligência artificial, esse é um dos pontos, então eu entendo que o RH ele vai se tornar ainda mais tecnológico, porque a empresa inteira vai ter que fazer isso, então acho que esse é um primeiro ponto, não posso deixar de mencionar, porque o que se falou de IA esse ano em eventos, meu Deus, foi muito. É verdade, a gente tá até meio que tonto, né? Estamos até meio perdidos, assim, ninguém sabe direito para onde que corre, o que faz, né? Muito IA. Estamos aprendendo, e assim, se eu for pensar que eu vou ter equipes de trabalho que são híbridas, em que um dos meus colegas de trabalho vai ser um agente de IA, então isso vai se tornando mais complexo. Então eu olharia para essa pegada mais tecnológica. Ao mesmo tempo, eu entendo que a gente vai ter que olhar com bastante carinho para os aspectos que são humanos,
que já se fala há muitos anos, soft skills e tudo mais. Assim, eu acho que o maior desafio, até aqui, não é uma coisa muito nova, porque eu já entendo que eu preciso entender as tecnologias atuais, me atualizar com isso. Por exemplo, agora é a vez da IA, então vamos nela. Mas não esquecer o lado humano. E o principal é conectar esses dois pontos e traduzir em indicadores. E aí é onde eu acho que pega. Porque se eu não falo sobre, vamos supor que eu estou falando sobre o bem-estar dos funcionários da minha empresa, a felicidade, que é um termo que ainda fica muito vago. Eu preciso traduzir isso em algum tipo de número para que fique mais claro que eu não estou fazendo isso apenas porque eu sou legal, porque eu gosto das pessoas. Eu gosto das pessoas, mas eu preciso, como RH, mostrar que eu estou conectada com as estratégias do negócio, para a gente deixar de entender que felicidade no trabalho é uma aba extra opcional que eu cuido se eu quiser. Não é se eu quiser. Então, se eu consigo associar que, por exemplo, horários flexíveis de trabalho ajudam as pessoas a trabalharem melhor, ajudam para que as pessoas se sintam mais felizes, reduz o absenteísmo, reduz a rotatividade, até porque contratar pessoas dá muito mais trabalho do que eu manter as pessoas. Não questão de trabalho, mas compensa muito mais você manter. Não tá fácil, gente, para quem trabalha com recrutamento e seleção. Eu não tô nessa frente nesse momento, mas não é fácil, eu vejo pelos meus colegas, encontrar profissionais bons, e quando você encontra, que estão por aí, claro, mas e aí? Aí vira uma briga entre empresas, né? Um querendo contratar do outro. Então, eu diria que o RH, ele precisa ter esse olhar tecnológico, ele precisa também ter esse olhar humano, então esse equilíbrio, mas transformar tudo isso em indicadores que sejam visíveis para quem não é de RH, que é aí onde vai ficando mais difícil. Olha só, falou tudo, deixou agora muita gente de cabelo em pé aqui, porque esses indicadores realmente, eu acho que é a gente que está, a nossa geração agora que vem precisando organizar isso e de uma forma bem rápida, né, Valesca, porque a tecnologia, ela já estava presente já há mais de uma década aí com todo mundo, mas agora a IA realmente veio com tudo. Então, a gente também conversando aqui dentro, também é um desafio para nós aqui na MR. Eu até brinco, né, quando a gente vai falar com o cliente e tudo, a gente faz a nossa apresentação, a gente mostra e fala assim, olha, eles falaram de tecnologia, agora deixa eu falar da parte humana, oi, que é a minha função aqui. Então, a gente justamente gosta de trazer isso muito forte e de falar para as pessoas, olha, vocês vão ter uma ótima tecnologia aqui por trás, um embasamento aqui de IA que vai te ajudar pra caramba. A gente te oferece um dashboard aqui para você ter uma noção, para você ter realmente uma visão ampla do que está acontecendo em cada setor da sua empresa, mas a gente não pode realmente abandonar essa parte humana. Então é aí realmente que eu entro quando eu falo que eu sou estrategista de bem-estar, né, o CHO, que é o chefe de felicidade do escritório. As pessoas falam assim para mim, o que é isso, né? Tipo assim, tá aqui para quê? Vai fazer palestra motivacional? E aí é muito mais. Só isso, né? Como se fosse só isso, né? Eu até brinco quando eu chego para fazer o nosso onboarding nas empresas. A primeira coisa que eu falo é assim, gente, olha, eu quero todo mundo agora fechando os olhos, respirando fundo, jogando para o universo. As pessoas me olham com aquela cara e falam, calma, é brincadeira. o meu trabalho aqui não é esse, sabe? A gente realmente tem esse trabalho de educar as pessoas, né? Eu acho que, felizmente, o RH, tive muito pessoal de RH comigo na nossa formação em CHO. Então, assim, os RH já entenderam realmente isso que você está falando, isso já é um super avanço, um grande passo, mas a gente ainda tem, eu diria, uma certa resistência, assim. Ainda fica aquela coisa meio no ar, né? Que as pessoas não sabem o que vai ser feito, só sabem que tem que fazer. E até porque não conhecem os bastidores. E eu até entendo, porque se alguém vem e me fala, por exemplo, uma pessoa que faz bolos, eu sei que no fim ela me entrega o bolo, eu não sei todas as etapas dos processos, se ela tem que deixar algo na geladeira por um tempo e depois adiciona. Eu não sei qual é o processo, eu sei que no final eu tenho bolo. Então, para quem não é da nossa área, a pessoa vai olhar e falar, bom, tá bom, eu no final o que eu enxerguei? A palestra motivacional, mas existe um diagnóstico, um mapeamento de riscos, um planejamento estratégico, planejamento das ações, alinhamento para que as ações estejam conectadas com a cultura da empresa atual e com a cultura que a empresa quer ter no futuro. Então, existe muita coisa por trás. Então, se a gente não comunicar por que estamos fazendo o que estamos fazendo,
fica aquela sensação de que, veio aqui para jogar confetes, e não é isso que a gente está buscando, né, Bru? Exato, não, e outra, aquela história do, né, um mimimi, é que nem assim, a gente ouve muito, porque a gente também é uma plataforma de benefícios corporativos, né? Então a gente tem vários parceiros, a gente realmente não quer oferecer para a pessoa uma coisa genérica. Então, assim, né, não vou citar nomes, mas todo mundo conhece, a gente chega às vezes para falar, e ainda tem gente que fala assim pra gente, eu pago o passo de academia para eles. Tipo, eu já tô aqui cumprindo a minha parte, eu já tô pagando o passo de academia para eles. Tá, mas você sabe se eles estão usando? Você sabe se é uma academia que o teu colaborador tá precisando ali no final do dia dele? Né? Você sabe se a cabeça dele tá boa a ponto dele conseguir ir para uma academia? Então, realmente, é isso da gente se conectar cada vez mais com pessoas que possam formar realmente uma frente aí para entrar nas empresas e fazer isso que você está falando. É chegar ali e falar assim, olha, a gente vai unir aqui os dois, a gente não vai ficar só com um só, nem com a produtividade, nem com a felicidade, nem com a tecnologia, nem só com a parte humana, mas a gente vai unir isso aqui e vamos, com certeza. Você vê assim que a gente está vindo aí para uma nova frente de RH que está nascendo, assim, você sente isso? Eu tenho a impressão de que podemos estar indo para um RH novo ou também fazer melhor o que a gente já se propunha a fazer. Então, às vezes a gente foca muito em vou entender as possibilidades com inteligência artificial, eu vou reinventar a roda. Mas se a gente fizer o básico bem feito, a gente já está fazendo muito, porque é difícil fazer o básico bem feito. Mas se eu tenho IA para me ajudar a fazer o básico bem feito, pronto. Então, a minha até sugestão é que antes de a gente querer aprimorar e inventar coisas novas, vamos olhar o que a gente já tem. Vamos entender como você trouxe. Será que eu preciso de um novo benefício? Eu só preciso incentivar que as pessoas usem o benefício que a gente já tem. E aí eu quero trazer até um ponto da comunicação com relação a essa questão de não querer reinventar a roda, porque eu vejo muitas empresas buscando assim, nossa, eu quero treinamentos para porque eu também dou treinamento nas empresas, né? Então, eu quero fazer um treinamento, porque eu quero que as pessoas se engajem, eu quero que as pessoas se conectem. Aí vem a ideia do motivacional e tudo mais, mas tá, quando eu olho para aquela equipe de trabalho, eu vejo que elas poderiam estar engajadas. Se elas soubessem conversar entre si, às vezes não falta engajamento, falta técnica. E aí, até quando a gente estava conversando sobre a live, né, Bru, a gente comentou um pouco sobre o DISC, sobre perfil e tudo mais. E assim, como eu trouxe no início aquele exemplo, eu era uma profissional que estava muito engajada com a empresa, mas eu estava num cargo que não combinava comigo. Ou eu poderia estar numa equipe de trabalho que não combinasse muito comigo, ou que eu não tivesse espaço para ser a minha melhor versão. Então, talvez eu não precise motivar as pessoas, eu só preciso deixar que elas sejam quem elas são. Quem é comunicativo, que faça isso. Quem é mais reservado, a gente tem que respeitar e incentivar outras habilidades. Eu preciso de um treinamento motivacional, eu preciso de um novo benefício, eu preciso reinventar a roda, ou eu preciso olhar para os talentos que eu tenho dentro da minha empresa e fomentar para que eles sejam a melhor versão do que eles já são. Talvez eles não precisem nem aprender uma nova habilidade nesse momento, é só usar as habilidades que eles já têm. Então, do ponto de vista de comunicação e de benefícios e de cultura, eu entendo que um caminho que a gente pode olhar vamos olhar o que nós temos de ferramentas como essas de inteligência artificial para melhorar o que nós já temos e para fomentar isso antes de a gente querer reinventar a roda. Porque, no fim, eu tenho um monte de ferramentas, mas não são utilizadas. E dentro das empresas a gente já tem muitos talentos e muitas ideias boas. Isso é ótimo de você falar, porque como a gente começou aqui conversando, a gente sente que o pessoal hoje em dia está todo mundo muito perdido, muito soterrado, é muita novidade chegando, né? Ainda tem a questão toda da Gen Z, que o pessoal fica falando que eles não querem trabalhar e tal, mas a gente entende, eu sou mãe de uma de 19 anos, então ela, assim, Gen Z, assim, raiz, e a gente entende que eles querem trabalhar, mas realmente não na nossa pegada, ou como a geração anterior, a nossa veio, né? Então, realmente, a gente tá vindo, eu acho que nós somos aí agora uma nova fornada, vamos dizer assim, né? Talvez a gente mantenha ainda os elementos da receita, mas alguma coisa na nossa nova fornada realmente vem. É muito legal você falar isso, que a gente não precisa reinventar a roda, porque isso dá
um alívio, né? Sim. Dar uma acalmada no pessoal para, de repente, a gente, então, promover um redesenho, né? Um redesign ali no ambiente de trabalho, em como o RH olha. Eu acho assim que uma coisa também que a gente sempre procura fazer aqui, eu procuro sempre fazer na NR, eu sempre falo isso para os gestores também, para a liderança, é que a gente não vai chegar com os dois pés na porta e vamos mudar toda a tua rotina da tua empresa que você está ali há 20 anos Uhum. naquilo, você tem as suas metas, você tem, todos nós temos as nossas metas que a gente precisa bater, os nossos objetivos pessoais, os objetivos da empresa. Então, assim, em qualquer lugar que a gente for, a gente vai ter isso. Então, a Sim. gente busca muito também trazer ferramentas de autogestão, né? Uhum. Trazer ferramentas de autoconhecimento para que a gente possa melhorar, a gente possa estar mais centrado, trabalhar ali os nossos pontos fracos, vamos dizer assim, né? Ou uma Uhum. fraqueza momentânea que a gente esteja sentindo, para a gente Uhum. também poder performar não só no ambiente corporativo, mas eu acredito que é multinível, né? É muito integrado, assim, tanto que o framework Uhum. da minha reserva eu integra, Que né? delícia. Por isso que Adorei o nome. Maravilhoso. a gente acredita mesmo que é tudo muito integrado. Então, por exemplo, se a minha vida pessoal, eu tô com um problemão ali, aquilo vai refletir. Né? E aí a gente, Sim. como RH, o RH dentro da empresa, a gestão, ele não pode simplesmente fechar o olho para isso e falar, ai, deixa do lado de fora. Né? E você Uhum. sempre fala muito, você sempre reforça assim, que essa questão da comunicação é uma habilidade muito estratégica, né? E a Uhum. gente, então, eu acredito que a gente tem que reforçar a comunicação muito dentro das empresas, pelo que você ainda mais está frisando aqui com a gente. E a gente também não Uhum. pode deixar realmente aí o barco correr a revelia. Né? A gente não pode Exato. seguir fazendo o que a gente vem fazendo, porque a gente viu que já não está mais surtindo tanto efeito, né? As pessoas hoje não estão Exato. ficando mais nos lugares só por causa do salário. Né? Antigamente a gente tinha isso muito forte, a nossa cultura era muito assim, né? Aonde me Uhum. paga mais? É ali que eu vou ficar. E aí as pessoas faziam o que queriam dentro da empresa, porque eu estou te pagando. Quem não Uhum. ouviu aqui, né? Quem não ouviu? Eu já ouvi essa frase. Ah, você não quer? Tem 10 que querem a tua vaga. Né? Hoje Exatamente. isso não se aplica mais, isso é ótimo que isso não se aplique mais. A gente Uhum. realmente trabalha muito para que isso, enfim, caia por terra, porque já é muito caduco assim, mas as Uhum. pessoas não ficam mais só por dinheiro, né, Valesca? Uhum. Então, eu acho que realmente a gente tem que trazer outros benefícios, outros tópicos, e a comunicação com certeza é um desses. Assim. Com É o feedback certeza. aberto, né? Você pode falar aí melhor que a gente. Mas o que você diria assim hoje, para quem está assistindo assim a gente? Olha, comecem por aqui, que isso aqui vai ajudar vocês. Eu acho que seria o quê? O feedback aberto, de repente, Ah, uma comunicação, um canal de comunicação específico, porque a gente ainda sabe que muita empresa não tem, é uma das uhum. exigências da NR1, vai ser Uhum. essa, né? Vão ser canais Uhum. específicos de ouvidoria. Mas, assim, tem alguma Uhum. coisa que você gostaria, assim, de falar para o pessoal que está assistindo a gente? Olha, vamos começar por esse Uhum. pontinho aqui, que isso aqui já vai te ajudar bastante. Eu diria, parece estranho, porque a gente está falando de comunicação, mas eu quero destacar a escuta. Porque quando a gente fala da comunicação, integração e tudo mais, a gente busca muito, como eu vou falar, como eu vou dar feedback, mas eu dou feedback, e quando eu recebo, eu ouço, e eu dou espaço para que essa pessoa se manifeste, eu deixo essa pessoa discordar de mim quando eu dou esse feedback. Então, quando a gente fala de promover um espaço é, de diálogo, diálogo são duas partes, se for uma só é monólogo, então a gente está falando de diálogo. Então, a escuta, eu entendo que é fundamental. Isso entra em várias formas. Pode ser numa conversa, numa reunião, pode ser através de alguma estrutura de uma avaliação de desempenho, até os feedbacks, as avaliações 360, que eu consigo ter a visão de não só eu avaliando você, mas você também me avaliando, além de pares e tudo mais. E a partir dessa escuta, que a gente consegue. Opa, peraí. Ai, meu gatinho tá miando. Ele tá querendo Ah, participar da eu live. tenho uma também, pode convidar ele. A Daqui a minha é pouco porque ele ela vem tá pra cá. dormindo. Se ela tivesse acordada, ela estaria aqui, com certeza. Eu falando de escuta e ele, mas você já me ouviu? E eu coloquei Rafael Nova antes de vir pra cá, tá? Então ele quer conversar, quer conversar. Então eu destacaria mesmo a escuta, porque
eu também, né, atendendo empresas, eu vejo que tem muitas situações que a gente percebe, ou pelo olhar externo, por não estar ali no dia a dia da empresa, mas tem muita coisa que os próprios funcionários já falaram, já mencionaram como pontos que poderiam ser melhorados. E aí precisa vir alguém de fora, um consultor, um mentor, para dizer algo que já era dito internamente. É bom porque a gente tem uma visão externa para reforçar aquele ponto. Mas se a gente exercitar a escuta pelos canais que forem, eu acredito que isso já vai trazer bastante resultado do ponto de vista de felicidade no trabalho. Porque ninguém melhor do que as pessoas que estão dentro da empresa para dizerem o que funciona, o que não funciona. É verdade, eu concordo plenamente. A gente ainda tem, infelizmente, alguns casos, assim, eu vejo bastante isso, em que a alta liderança realmente ela não quer ouvir muito, sabe? Aquela coisa ainda do tapar os ouvidos. Então, assim, vamos fornecer benefícios, vamos colocar escorregador aqui, vamos colocar café da manhã saudável, mas se alguém ainda tiver algum ponto a reclamar, sabe como é que é? Não reclamem, né? E a escuta realmente até nessa construção mesmo de ambientes psicologicamente seguros, a escuta, como você falou, o diálogo, né? Eu saber ouvir, e além de eu saber ouvir, mas eu saber o que eu faço com o que eu ouvi, né? Perfeito, isso mesmo. Porque senão acaba que a gente ouve ali, entra por um ouvido, sai pelo outro, a gente fica, o que eu faço com essa informação? É, Agora, né? E daqui para exato. frente. Então a gente, mas assim, é como a gente vem conversando, eu acho que está diminuindo realmente dos últimos 5 anos para cá, vamos dizer assim. Claro que a obrigatoriedade da NR1 para riscos psicossociais, né, vai dar uma acelerada nisso, né? Ainda tem muita empresa correndo atrás só porque é uma obrigação. Mas a gente também já tem muita gente entendendo que não é um mimimi, né? É, A felicidade, o bem-estar no trabalho não é um mimimi, que acaba se tornando realmente uma estratégia escalável, né? Escalonável aí para os negócios, porque a gente feliz performa muito mais, né? muito. Já bem diz o ditado que a gente feliz não enche o saco, não é isso? A gente feliz, além de não encher o saco, vai performar muito mais. Então, eu sempre falo isso, assim, é um português bem claro que eu tenho nas minhas reuniões. Eu falo assim, olha, os teus funcionários não estão legais, o pessoal está reclamando, não vão performar nada, sabe? Vai ser Uhum, uma mera encenação, né? Porque a exatamente. performance sem a saúde mental e sem o bem-estar, ela acaba se tornando uma encenação. E uma empresa onde a gente não consegue se comunicar, onde a gente vai calando, né? Quem cala adoece. Uhum, Então, a exatamente. uma empresa onde a gente tem, eu já passei por isso, você também, né? Você falou, Uhum, todo mundo dentro da NR, a gente veio de empresas assim também, então a gente também tem essa bagagem de estar em ambientes onde realmente você não podia comunicar, e o que você comunicasse, você ficava ali com, né, um alvozinho em você. Olha, e aquela pessoa está depois vem reclamando. e depois vem aquela sensação de que ai, as pessoas não respondem a nossa pesquisa. E por que elas não respondem? Porque elas sabem que nem não vão fazer nada com essa informação. Por que será, né? É uma coisa, outra coisa a gente coloca aqui muito assim, a gente fala pro pessoal, olha, sua pesquisa é totalmente sigilosa. Tá? Então você, Aham. por favor, preencha, porque essa daqui é uma ferramenta para você, que a gente vai estar aqui também te ajudando a construir ambientes muito melhores, muito mais livres, né? Rotinas mais livres e mais leves. Então, a gente deixa isso muito assim, olha, por favor, responde, ninguém vai ter acesso, porque tem Sim. muita gente que pergunta, não, eu tipo, eu não vou responder, não, eu não. Depois eles vão ver aí, eles vão ler aí, sabe como é que é, né? Ou seja, Então, não tem um canal aberto para escuta. Então aí, alguém vai descobrir que fui eu que falei. É melhor eu não falar. exato. A gente ainda vê muito isso por aí. Por quê? Porque falta essa comunicação clara, aberta. E eu não diria nem que é uma boa vontade, sabe? Eu vejo que muita gente tem realmente a boa vontade, mas não sabe por onde começar. Né? Porque às Aham. vezes realmente é muito difícil. A gente está falando, obviamente, em 40 minutos aqui, meia hora numa live, mas a gente sabe que é muito difícil a gente mudar uma cultura inteira, né? Um clima organizacional todo, né? Realmente os valores, a visão, né? Não só ali aquele quadrinho bonito na parede, mas aqui que a gente pega esse quadrinho bonito na parede, que a gente coloque isso, né? A gente incorpore realmente. Então a gente sabe que por mais que se tenha boa vontade, às vezes também é muito desafiador,
né? Sim, e por isso é importante contar com a ajuda também, né, Bru, de empresas e profissionais que possam dar essa visão, de ajudar a enxergar o que a gente está tentando enxergar, tentando escutar, e às vezes sozinhos a gente não percebe. É até engraçado que hoje eu estava revisando um material que eu já tinha lido várias e várias e várias vezes, eu olhei hoje de novo e eu falei, ué, por que esse ponto que está aqui que não deveria estar? Então, a gente fica com o olhar viciado mesmo quando a gente está dentro daquele ambiente. Então, contar com ferramentas estruturadas, com profissionais qualificados, para ter uma leitura mais adequada do que está acontecendo, pensar em ações. Aqui a gente falou muito sobre os problemas e como é difícil, mas realmente, pessoal, a gente tem. Quem não quer ser feliz no trabalho, né? Vamos começar por aí? Todos nós queremos, então, eu entendo que o trabalho, acho que vale mencionar isso também, até pelo nosso tema, ele não é a nossa única fonte de felicidade. A gente tem a nossa realização como seres humanos, ela vem de muitos outros lugares, então a pretensão aqui na nossa conversa não é dizer que a felicidade toda virá do trabalho, mas ela virá também do trabalho, como algo em que você possa usar as suas habilidades para entregar algo que seja importante para você e para outras pessoas, num ambiente que não te adoeça. Pronto. Se fosse resumir, é simples assim. É isso mesmo. Não separar mais, né? Integrar, realmente. É o integra, o multinível, Uhum, nossa saúde multinível, né? Eu gosto bastante desse uhum, termo, mas realmente eu acredito muito nisso, assim como você, que a nossa saúde, ela é um equilíbrio. Não é questão de performar 100% em todas as áreas, né? Mas é uhum, questão da gente realmente encontrar o nosso equilíbrio e o trabalho está incluso nisso, que a gente uhum, ainda passa muita parte do nosso tempo nos uhum. ambientes de trabalho e com as nossas equipes, né? Por mais que a gente tenha aí muito home office, muito trabalho híbrido hoje, a gente ainda está a maior parte do nosso tempo, né? Com o trabalho Exato. então, e lidando com pessoas, né? E naquele ambiente, naquele contexto ali, que muitas vezes já vem viciado. Então, você está Uhum, certíssima nisso que você fala. A gente tratou muito dessas questões, da dificuldade que tem, que a gente ainda encontra, mas é uma questão realmente de unir, de integrar, e eu acredito muito nisso, assim. Que eu acho que uhum, a nossa visão, o RH do futuro, quando olha, assim, eu vejo isso exatamente, eu vejo o uhum, multinível, uhum. tá? Integrado com outras áreas também, né, Bru? Porque Integrado também. não é só o RH, é a área de saúde e segurança do trabalho. Gente, são tantos envolvidos. Exato, é sim. E a gente também tem as nossas ferramentas pessoais, para a gente Uhum, poder se desenvolver aí, né? Não ficar só de um lado da balança falando a minha empresa não faz isso, a minha empresa não faz aquilo, a minha empresa não faz isso, mas e eu, né? O meu lado aqui, o que eu estou fazendo, né? Então, realmente, a gente trazer aí essas ferramentas para que a gente se equilibre, a gente do nosso lado, a empresa faça parte dela. Né, uhum. Valesca? Eu adorei o nosso papo. Eu já quero marcar um segundo. Ah, adorei, quero. Já que é um segundo, um terceiro, quantos você quiser. Eu acho que a gente tem muito tema para falar. Eu queria até conversar mais com você. A gente pode deixar para o segundo, dessa parte ali que você falou, da gente encontrar o nosso lugar, a nossa voz Uhum, dentro da empresa. Acho que isso também é um tema muito importante, que vai ajudar também muita gente, porque às vezes não é só questão da gente sair, né? Mas da gente se encontrar. uhum. Então, acho que já deu um segundo tema de live aí super bacana. Pronto. E, pessoal, para quem está assistindo, se tiverem sugestões também, podem trazer, porque é, o nosso intuito é realmente trazer debates sobre temas que façam a diferença para o que cada um de nós está vivendo. Então, gosto da ideia, super topo, mas se surgirem outros também, a gente conversa, vai ser muito bom. Vamos sim, que você quiser. A MR é sua agora, você já é Ah, de casa obrigada. aqui. A gente, em breve a gente vai estar com o nosso blog também. O blog da Maravilha. MR está chegando aí, e aí eu já te faço esse convite também para você Uhum. ser minha convidada no blog, tá? Você Eu adoro fazer. escrever. Ah, então, eu vou amar, a gente vai amar ter um texto seu com a gente aqui, vai ser um privilégio, uma honra, assim, Ah, enorme. Então, obrigada. já fica o convite também. Tá bom, e muito Combinado. obrigada mesmo. Foi o que eu falei no começo, gente. Eu já arrastei assim a Valesca
para vários outros projetos. Eu falei assim, não, agora você vem aqui que a gente não perde mais contato, não. Maravilha, Bru, eu agradeço muito pelo convite, amo escrever, então, acho que eu até comentei com você, né, estou prestes a lançar um livro, Falou. tenho vários artigos em newsletters, mas, assim, é sempre especial poder fazer algo em parceria com pessoas que têm feito um trabalho tão bacana como vocês, então, com certeza, conte comigo, vai ser um prazer. Ah, que ótimo. A gente também fica muito feliz em ter você aqui com a gente nessa parceria. Muito obrigada pelo papo. A gente queria agradecer também a todo mundo que esteve aqui com a gente, né? Uhum. Nossos contratempos ali, mas acabou que o universo conspirou a nosso favor. Sim, e temos uma gravação também, para quem não conseguiu ver ao vivo. Depois comentem aqui o que vocês acharam, mandem perguntas, me marquem que eu também respondo. Então, a gente continuamos o diálogo mesmo depois da live. Com certeza. Aí você também, você falou que você tem o seu site, né? Quer deixar o Sim, seu site também para as pessoas também te sim. contratarem, porque você faz um trabalho realmente excepcional. Obrigada. Gente, me encontre em qualquer canal, eu respondo. É o WhatsApp, é o Instagram, é o meu site, LinkedIn. Então, se vocês procurarem aqui pelo meu perfil Valesca Petec, tem um Linktree ali onde vocês encontram tudo. Ou no valescapetec.com, enfim, tem vários canais. O LinkedIn Cada dessa um. mulher bomba, tá, gente? Oi? Eu tô falando o LinkedIn dessa mulher bomba. É a É minha principal bombada. rede. Entrem lá que vocês vão ver, tá? Vocês não vão se arrepender. Ai, maravilha, adoro me conectar com pessoas novas. Podem me chamar, eu sou super aberta para marcar cafezinho também. Então, comunicação é comigo.